para o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 8 de Eclesiastes. Capítulo 8 de Eclesiastes. Eu fiz um índice aqui de separação, capítulo 8 de Eclesiastes, separados em 6 tópicos. Dava em torno também de uns 7 tópicos, né? Mas eu preferi separá-lo em 6. Primeiro fala sobre a sabedoria e o poder do rei. O segundo fala sobre propósito, domínio e destino, do verso 6 ao 10 do capítulo 8 de Eclesiastes. O terceiro fala sobre o mal reina, mas não prevalece, do verso 11 ao 13. Quarto tópico, sucessão humana, no verso 14, alegria em viver, no verso 15. E o sexto e último, o trabalho do homem e a obra de Deus, do verso 16 ao 17. Aqui do verso 1 ao verso 5, quando iniciamos o primeiro... Faz, Mosé. Quando iniciamos aqui o primeiro versículo do capítulo 8, temos aqui 2 perguntas. Quem é como sábio? E quem sabe interpretar a interpretação das coisas? Aqui eu deixei uma observação, né, um destaque. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu coração se muda. Esse destaque que eu dei aqui vai sobre a importância da sabedoria para o homem. Nós observamos que a sabedoria é tão importante que, além dela fazer o rosto do homem brilhar, né, além de conduzir a vida da melhor forma, faz a pessoa ter brilho. E o brilho representa aqui o reflexo daquilo que nós somos, né? Nada consegue ser ocultado ou escondido, aonde há brilho, aonde há luz. Então aqui a sabedoria faz o homem brilhar o seu rosto, e além disso, o escritor acrescenta: a dureza do seu coração se muda. Você pode observar a pessoa quando ela tem a sabedoria, o conhecimento divino, ou a sabedoria humana mesmo, que é adquirido por conhecimento, por informações, ela sabe lidar com diversas situações, sabe resolver diversos problemas, sabe lidar com altos e baixos, sabe compreender quando passa por dificuldade ou quando não, ou quando está em bonança, sabe administrar bem, sabe economizar quando tem muito e sabe poupar quando tem pouco. Então, por isso que a sabedoria é muito importante para nós. E aquela pessoa que não tem a sabedoria, ou que muitas vezes acaba tendo um coração tão duro e não consegue alcançar essa sabedoria, quando ela alcança, até isso muda. A dureza do seu rosto muda, o seu coração muda. Porque nós sabemos que o coração alegre, ou os sentimentos no nosso coração, não é o músculo, né? O sentimento do nosso coração, da nossa alma, do nosso emocional, quando ele se alegra, o nosso rosto se aformoseia. Ou seja, quando se fala da sabedoria, que ela quebra a dureza do coração, a dureza do rosto, e tudo isso se muda, é porque a sabedoria começa a mudar o quê? Internamente, começa a mudar o nosso coração. O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de tratar as pessoas, o nosso modo de tratar a nós mesmos. Então a sabedoria faz com que isso transforme a nossa vida, né? Então por isso que a importância, até deixei em parênteses aqui, a importância da sabedoria para o homem. É essa a importância, ela muda o nosso modo de viver, muda o nosso modo de pensar, muda o nosso modo de agir e transforma todo o nosso convívio com as pessoas. No verso 2, o escritor ainda acrescenta, ele fala sobre algo muito importante. E ele coloca aqui: eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para conjuramento com Deus. E aqui, ó, abriu um parênteses, o respeito às autoridades. E no verso 3, só para a gente poder fazer um englobar aqui, não te apresses a sair da presença dele. Dele quem? Do rei. Não te apresses a sair da presença do rei. Nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, tudo o que quer. E no verso 4 do capítulo 8, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? E dentre esses pontos aqui que foram mencionados, no verso 2, 3 e 4, nós observamos que quem escreveu isso aqui foi quem? Salomão. E Salomão, ao pedir obediência ao rei, ele estava pedindo obediência para quem? Para ele mesmo.
Ele estava pedindo que as pessoas o obedecessem. Então, ao mesmo tempo que ele pede essa questão de mandamento, quando eu falo em mandamento, o que a gente tem sobre mandamento? É uma ordem. Alguém mandou eu fazer alguma coisa. Mandamento é um mando, é uma ordem. Então o rei, quando fazia o decreto naquela época dos reinados, né, que chama monarquia, na época dos reinados, então ele dava uma ordem, as pessoas tinham que respeitá-lo e considerar o quê? Salomão acrescenta algo muito importante, não é só observar o mandamento, a ordem do rei, mas levar em consideração o juramento de Deus. O juramento, a consideração com o juramento que você fez para com Deus. Porque é importante, primeiramente, a gente jurar diante de Deus, obedecer a Deus e depois ter respeito a outras autoridades e aos homens. E quando fala em autoridades, nós observamos algo muito interessante e importante de avaliar, porque quando a gente observa a autoridade, o que a gente pensa? Alguém em nível superior, alguma autoridade pública, alguém em nível hierárquico superior, um governante, ou um pastor, ou algo do tipo. Vem isso à nossa mente a questão dessa autoridade. Mas a autoridade traz pra gente outros leques que faz a gente compreender que a autoridade é você dominar certos assuntos ou certas situações em que as outras pessoas não têm esse domínio. Vou dar um exemplo claro aqui. Que nem o irmão Geraldo, ele trabalha no serviço dele de serralheiro. Eu vou querer ensinar o serviço dele, sendo que nem serralheiro eu sou? O que ele é nesse assunto? Ele é autoridade nesse assunto. Ele tem autoridade. A Carla, eu vou chegar para ela e falar, cara, não é assim que arranca um dente. Quem é a dentista, a odontóloga aqui? É ela. Então ela domina sobre esse assunto, ela tem autoridade para falar sobre isso. Então a autoridade vai muito além de questão de nível hierárquico. Vai além de conhecimento e especialidade. Porque se nós tivermos a especialidade em alguma coisa, o conhecimento em alguma coisa abrangente, a sabedoria em alguma coisa, nós teremos o quê? Autoridades naquele assunto. Mas é importante a gente observar que no verso 3 ele fala que não te apresse a sair da presença dele. Dele quem? Do rei. E nem persistas em alguma coisa má. Por que quando fala nem persistas em alguma coisa má? Porque o rei, ele é o quê? Em tese ele é justo. Ele vai corrigir as pessoas da forma justa. Nós observamos que Salomão, quando teve a oportunidade de um dos seus primeiros julgamentos da história, e uma das histórias mais conhecidas, apresentaram duas mulheres, uma falou que o filho era dela, a outra falou que o filho era dela, e ficou naquela disputa. O que ele usou naquele momento? A justiça e a sabedoria. Porque a sabedoria, querendo ou não, ela direciona para a justiça. A pessoa sábia não vai ser injusta, a pessoa sábia não vai ser má, não vai fazer maldade com as pessoas, mas ela vai tentar sempre o quê? Ajudar as pessoas. Então a sabedoria de Salomão naquele momento fez o quê? Que ele agisse com justiça e pensou, já que nenhuma delas querem assumir de quem é o filho, e uma delas sabia, na verdade as duas sabiam de quem era o filho, porque a mãe conhece seu próprio filho, e a outra mãe sabia que não era o filho dela. Mas essa disputa que elas tiveram, o que aconteceu? Salomão usou a sabedoria dele e com justiça falou, já que ninguém é a mãe, ninguém quer assumir a responsabilidade, então traga a criança aqui que a gente vai dividir ela no meio. Então, para você ter ideia, que quando você persiste na maldade, o rei naquela época tinha autoridade, tanto conhecimento, tinha autoridade, e o rei, quando era próximo de Deus, como Salomão, ele tinha ainda a sabedoria divina dada, o dom dado por Deus. Então ele soube agir com justiça. Então quando a gente, diante da presença do rei, eu vou usar um exemplo aqui que a gente não vive mais diante da presença do rei, mas a gente tem autoridades. E as autoridades que nós temos têm que agir com justiça. Tem que agir com justiça, com equilíbrio, com equidade, e não pesar sobre aquelas pessoas que não têm condições de se defender. E tem o mesmo provérbio que fala que quando o rei injusto governa, o povo padece. Agora, quando o rei justo governa, o povo o quê? Vai crescendo. Então a justiça conduz a nossa vida e faz com que a gente o quê? Tenha mais proximidade com aquilo que tem valor. E qual é o nosso valor? Respeitar as pessoas, respeitar a Deus, amar as pessoas, respeitar as autoridades, saber lidar com situações, respeitar as pessoas na sua condição.
Uma certa feita eu tive a oportunidade de estar fazendo meu treino, né, que eu sempre faço na academia, e eu às vezes quero fazer meu treino sozinho. E a gente não sabe, a gente é muito teimoso. Quando a gente fica com bom tempo fazendo uma coisa, a gente se acha especialista naquilo. Mas só que eu não me formei em educação física. Eu não não estudei educação física. Aí o instrutor chegou para mim: Rodrigo, evita um pouco isso aí, porque como o seu corpo ainda não está aquecido e você chegou agora e faz um tempo que você não faz esse exercício, maneira, para quê? Para que você não tenha nenhuma lesão. Quem era a especialidade? Quem era a autoridade naquele momento? Era ele. Então, se nós soubermos ouvir, a gente evita muitos problemas. Porque se eu fizesse a minha vontade, aquilo que eu queria fazer, eu podia me prejudicar. Podia lesionar um músculo, podia lesionar alguma coisa no meu corpo, ou machucar ou deslocar algum osso por teimosia. Então, a autoridade que ele tinha naquele momento, ele passou para mim. E aqui no verso 4, para a gente continuar, porque a palavra do rei tem poder. Quem lhe dirá que fazes? Aqui nós vamos entrar num ponto bem interessante. Por quê? Mais um ponto interessante, né? Você observa que eu sempre falo esse ponto interessante, porque a Bíblia toda tem pontos incríveis, interessantes, que conduzem a nossa vida. Porque a palavra do rei tem poder? Tem. Naquela época, a palavra do rei tinha poder, tinha autoridade. O que o rei falasse, o que fosse decretado pelo rei, tinha que ser cumprido por todos. Aqueles que estivessem sobre aquele mando, tinha que ser cumprido. E quem podia dizer para o rei o que ele tinha que fazer? Ninguém. Mas existe uma questão, que toda autoridade, todo reinado é constituído e autorizado por quem? Por Deus. É Deus que autoriza tudo. É Deus que autoriza um governante subir no governo. É Deus que autoriza. Me faz até lembrar, eu sempre comento sobre isso, quando Pôncio Pilatos chegou diante de Jesus, falou que ele tinha autoridade para tirar Jesus ali e perdoar. Mas ele falou: nenhum poder lhe seria dado se do alto não fosse concedido. Se do alto não lhe fosse te dada essa autoridade, porque a autoridade e o poder é concedido por Deus. Então todas as pessoas, todos os seres humanos que têm autoridade, que têm conhecimento, que têm profundidade nos assuntos, tudo isso vem de Deus, depende de Deus e é para Deus para sempre. E vai ser de Deus para sempre. Nada vai mudar. E aqui, para a gente complementar e finalizar esse tópico sobre a sabedoria e o poder do rei, quem guardar o mandamento, aqui nós temos duas, eu abri um parênteses aqui, quando eu abro parênteses e deixo em negrito aqui, é um sinal que não está escrito na Bíblia, é eu que fiz um comentário, tá? Porque vocês podem conferir na Bíblia de vocês que não tem esse... Aqui nós temos o que? Ordem do rei ou de Deus. É aquilo que eu falei sobre mandamentos. É a ordem do rei, como Salomão escreve aqui, nós entendemos como mandamento de Deus, que é as ordens dadas por Deus. Então, guardar o mandamento, guardar as ordens de Deus, guardar aquilo que Deus estabeleceu para nós não experimentaremos nenhum mal. Por quê? O que Deus quer para a gente é sempre o melhor, é sempre coisas boas. Então, se nós estivermos guardando as ordens de Deus, guardando os mandamentos de Deus, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu, a nossa alma e o nosso ser não experimentará mal algum. Porque nós seremos o quê? Buscando o bem. E o bem está em quem? Em Deus. Porque Ele deu a ordem para a gente. E Deus, Ele vela tanto pelas nossas vidas, que Ele tem um carinho tão grande por nós, que próprio João 3,16, que é o texto áureo, fala: porque Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. E fala ainda, quando acrescenta de uma tal maneira, é de uma maneira além daquilo que a gente imagina. De uma tal maneira. Então o amor de Deus é incrível para conosco. E aqui, para a gente poder complementar isso, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E aqui nós voltamos para a sabedoria. Por que eu deixei tudo junto aqui, sabedoria e o poder do rei? Porque você pode observar que um versículo complementa o outro. Um versículo traz, no versículo 1 fala sobre a sabedoria que faz brilhar o rosto. E no versículo 5 complementa
sobre o guardar o mandamento e o coração do sábio discernindo o tempo. Quando o coração do sábio sabe discernir o tempo, o que significa isso? A duração das coisas. O modo em que as coisas duram. Saber respeitar, entender que há um tempo determinado, aquilo que fala em Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. O sábio vai saber o quê? Respeitar esses tempos. Ele não vai querer se apressar ou querer mudar os cenários, mas ele vai respeitar esse tempo, entender que tudo acontece no seu tempo e há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam. E o sábio também entende o modo. Além do tempo, ele entende o modo. Então há distinções aqui, tempo e modo. E o modo é o quê? É uma ação e uma maneira de agir. O sábio ele vai entender que tudo acontece no seu tempo e também tudo tem uma maneira, uma ação ou uma maneira de agir. Nada acontece por acaso. Quem é sábio entende que a sabedoria ligada ao ser humano entende tudo o que Deus faz e tudo o que Ele faz é perfeito. Ainda que há momentos que nós podemos enfrentar como seres humanos de dificuldades, Deus sempre fará o melhor para nós. Então o sábio vai entender o tempo de Deus e o sábio vai entender o modo, ou seja, a ação de Deus nas nossas vidas. Então isso que traz para a gente o quê? Saber entender a sabedoria, compreender a sabedoria, entender o tempo, entender o modo, respeitá-los e fazer com que o nome de Jesus, o nome do Pai, seja sempre glorificado nas nossas vidas, em toda a nossa maneira de viver. E aqui o segundo tópico, que fala sobre propósito, domínio e destino. E aqui no verso 6, no capítulo 8, fala, porque para todo propósito, o que é um propósito? É algo objetivo ou uma finalidade, é um propósito. Então quando fala porque para todo propósito há um tempo e um modo, ou seja, há uma duração e há uma ação. Tempo tem a ver com o quê? Com duração. E modo com ação ou maneira de agir. Então, todo propósito vai ter um momento para acontecer e uma forma para acontecer. Não vai ser de qualquer jeito, vai ter um tempo, um momento exato para aquilo, vai ter um objetivo, uma finalidade no momento exato e da forma correta. Porquanto, ele acrescenta aqui no verso 6, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Por que quando o escritor fala que o mal do homem é grande sobre ele? Porque nós sabemos que o mundo jaz o quê? No maligno. O mundo jaz no maligno. Ou seja, quando fala jaz, aqui jaz uma pessoa que está morto. Morreu. Perdeu-se a sua essência. O seu espírito, perdeu. Nós olhamos que quando lá no tempo no relato de Gênesis, quando o homem foi criado, ele perdeu a sua essência de estar próximo de Deus pela desobediência, ocorreu o quê? Uma morte espiritual. O que é a morte espiritual? É o afastamento do homem com Deus. Eles se afastaram. O homem se afastou porque o mal do ser humano é esse. É muito grande sobre ele. Que é o quê? O pior do ser humano não é ficar sem dinheiro, não é ficar sem um carro, não é ficar sem uma casa boa, é ficar sem a presença de Deus. O pior mal do ser humano é não ter a presença de Deus, é não ter o contato com o Pai. Porque aqui nessa terra tudo se infinda, tudo vai acabar. A nossa vida tem, como eu falei, tudo tem um propósito, objetivo e finalidade. E qual o objetivo que nós sabemos, a finalidade nossa? Por exemplo, nosso objetivo e finalidade como ser humano. Você sabe que você nasceu e sabe que um dia você vai morrer. Esse é o nosso pensamento. Mas nesse meio tempo, nós temos as oportunidades de deixar com que o tempo e o propósito de Deus haja na nossa vida, deixando com que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer. O que Deus quer fazer? Nos livrar da morte, nos livrar do mal, nos livrar do pecado, nos livrar das injúrias, do mal. E não é só uma luta carnal que nós temos, é uma luta espiritual. Em Efésios, eu tive a oportunidade de falar sobre Efésios uma vez e fiz uma divisão. Ele começa a mostrar a importância de seguir Jesus, ele começa a mostrar a importância de ter uma
uma vida carnal, saudável, uma vida material saudável, fugindo da aparência do mal, fugindo das coisas ruins. E também ele mostra pra gente que a gente precisa o quê? Revestir de toda a armadura espiritual. Porque é uma luta, enfim, a gente luta contra nossas vontades, a gente luta contra nossas vontades, a gente tem que buscar a Jesus para poder fugir das nossas vontades carnais, e ainda tem a nossa guerra espiritual. Então não é fácil para ninguém. Nós vivemos essa guerra, esse mal existe, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele que nos chamou. Aquele que está em Cristo, olha só interessante, aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E no verso 7, o escritor narra pra gente, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder e quem lhe o dará a entender. Nós sabemos de uma coisa, nós não sabemos quem irá nos suceder daqui a alguns anos, quem será o nosso sucessor. Eu tive a oportunidade de ter o meu pai e o meu avô, foi um exemplo de vida para mim. Meu avô, inclusive, eu fui das crianças que carregava o acordeão dele quando ele ia para a igreja, e arrastando aquele negócio pesado aqui pro lado aqui, mas levava o acordeão dele para a igreja. Ele tinha um amor tão grande por fazer aquilo que ele gostava de fazer, por fazer a obra. Ele tinha um amor tão grande por pegar a palavra, por louvar a Deus. Ele tinha um amor tão grande. Vi meu pai também com esse mesmo carinho, com esse mesmo afeto pela obra, pelo ensino, pela dedicação às coisas de Deus. Não só aqui na igreja, porque as coisas de Deus vai muito além só do templo. A dedicação com as coisas de Deus vai o quê? Em nosso lar, com os nossos filhos. Meu pai para mim sempre foi um exemplo, que eu olhava para ele dentro de casa, a mesma forma que ele era dentro de casa, ele era aqui na igreja. A mesma forma que ele era dentro de casa, aqui na igreja, ele era na rua. Então a sucessão é importante porque nós temos que olhar exemplos bons para nós sucedermos esses exemplos. Olhar para as pessoas, não é errado você falar, poxa, um dia eu quero ser igual àquela pessoa. Não é errado, isso não é inveja. É diferente você falar, eu quero ser igual àquela pessoa, mas ela não pode alcançar isso. Eu quero ser melhor do que ela não pode subir. Não, é você olhar para aquela pessoa e ver ela como um exemplo. E a forma de suceder ela. Eu sempre costumo dizer a diferença entre sucessão, que a gente vai tratar um pouquinho depois, sucessão e herança. Não é só você herdar o que a pessoa tem, mas é você sucedê-la naquilo que ela fazia. E hoje eu postei até uma foto do meu pai e falei que o legado dele estava sendo continuado. Porque uma das coisas que eu sempre observo, que eu queria ter o prazer, mas Deus não me permitiu isso, porque meu pai foi, é que ele me visse pregar. É isso que eu queria que meu pai me visse pregar. Teve algumas oportunidades que ele viu eu falando, mas não dessa forma que Deus permitiu que eu fale hoje em dia, nesses últimos 2, 3 anos. Então eu não tenho essa oportunidade. Mas eu creio que tudo que eu faço hoje é uma continuação e uma sucessão daquilo que ele começou a fazer e não conseguiu terminar. Porque a obra quem faz é Deus. A continuação da obra é de Deus. Quer falar, meu Geraldo? Rodrigo, aí você explicou no caso de sucessão, de pai para filho, de rei. Sim, o exemplo que eu... Sucessivamente, né? Uhum. Mas ali, porque não sabe o que há de suceder, aí o que há de acontecer. Sim. É isso, né? Também tem esse sentido. Eu foquei mais na questão do suceder, mas fala também das coisas que podem acontecer. Das coisas que podem acontecer. Porque não sabe o que há de acontecer. Suceder é acontecer no futuro. Eu trouxe esse exemplo aqui mais porque a palavra suceder traz um grande ensinamento pra gente, né? Tem duplo sentido. Sim. Então, só pra gente poder complementar aqui, porque não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, como vai acontecer e quem dará a gente entender é isso. A gente tem que ter o quê? Sempre a expectativa de que coisas irão acontecer e a gente não sabe como. Voltando ao exemplo do meu pai, ele não sabia o dia que ele ia partir, mas ele estava cumprindo o quê? O propósito. Ele não sabia como ia acontecer isso,
mas ele estava cumprindo o propósito. Deus não mostrou para ele o dia que ia acontecer, mas ele estava cumprindo o propósito. E aqui Salomão completa, no verso 8, ele fala uma coisa sobre o espírito, né? Sobre o espírito do homem. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito. Quando fala sobre espírito aqui, ele está falando em minúsculo. Não se trata do espírito de Deus, mas é do espírito do homem. É o espírito do homem. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito. Que reter? Tentar parar, tentar impedir de alguma forma. Porque nós somos imperfeitos humanamente. Abre parênteses aqui. Esse parênteses que eu coloco não é escrito no texto, tá? É um parênteses que eu só como explicação para eu poder me identificar aqui, para poder facilitar a compreensão. Porque é a imperfeição humana. A única forma da gente tentar reter ou evitar que qualquer outra coisa ruim aconteça dentro do nosso espírito é o quê? Se aproximando de Deus. Porque a imperfeição humana vai sempre existir na nossa carnalidade. Mas o nosso espírito pode estar cada dia mais próximo de Deus e alcançando a perfeição em Cristo Jesus. Não por mérito nosso, mas pela graça e pela misericórdia. E ele acrescenta, nem tem poder sobre o dia da morte. É aquilo que eu falei, a gente não sabe. A gente não tem poder para controlar a morte. Existe um cientista, um grande homem de grande poder, de grande autonomia financeira. Ele quer criar um robô com a mentalidade humana. Para quê? Porque se você cria um robô com a mentalidade humana, você faz só as manutenções dele, vai ter o quê? Duração mais longa. Vai durar mais. Mas só que aí que está o problema. A gente não consegue definir o dia que a gente vai morrer e o dia que a gente vai nascer. O robô pode ter todos os mecanismos, mas a essência do ser humano aqui, ó, da mente do ser humano, ela pode ser copiada, mas vai continuar sendo um robô. Não vai ter nenhuma essência do ser humano. Porque o ser humano se esvai. A gente vai um dia. E aí ele acrescenta, nem há armas nessa peleja. Ou seja, a gente não tem como controlar a morte. A gente vai tentar lutar contra isso. E a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer. E a gente não tem armas para isso. A gente sabe que um dia a gente vai. E a gente não tem como ter armas para poder lutar contra isso. Falar, eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar para não morrer. Que a gente não consegue. A gente vai ter o nosso fim, mas o nosso fim possa ser um fim de legado, de as pessoas poderem olhar pra gente e chegar no... Eu sempre falo assim que eu tava chorando no velório do meu pai, mas com alegria no coração, em saber que ele foi e o lugar que ele iria é o lugar que a gente está lutando para chegar. Ele foi, mas o lugar que ele iria é um lugar de descanso, de repouso, de tranquilidade. Porque isso é as armas que a gente não tem, é lutar contra a morte, a gente não consegue. A única pessoa que venceu a morte foi Jesus. Em Atos, Pedro relatando, fala que esse Jesus, a qual vocês crucificaram, ele foi solto. Ele foi solto às ânsias da morte. Deus o ressuscitou às ânsias da morte. A morte não conseguiu tragar Jesus. É o único que tem poder sobre a morte. É o único que tem poder para vencer a morte. E é o único que tem poder para nos dar a vida e vida eterna. Enquanto nós estamos na terra, vida com abundância e sendo sempre grato a Deus. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Aqui a gente sabe, né? A impiedade não tem como livrar ninguém. A impiedade vai ser sempre um prejuízo para as nossas vidas. Como é que ela vai livrar os ímpios da impiedade? Não, a impiedade é uma destruição. O ímpio já se afasta de Deus por própria natureza da impiedade. Porque a gente se aproxima de coisas ruins e automaticamente aquilo que é bom se afasta de nós. O que é bom para nós? É a presença de Deus. Então aquilo que nos afasta da presença de Deus passa a ser o quê? Coisas ruins para a gente. E não traz fruto nenhum e nem abundância nenhuma para nós. E no verso 9 ele diz, tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há
em que o homem tem domínio sobre o outro homem para desgraça sua. Aqui é um detalhe importante que há momentos que pessoas terão domínio sobre outras pessoas. Ele fala isso no tempo em que ele estava. Porque realmente naquela época tinha o quê? Tinha servos. Tinha aquelas pessoas que tinham domínio, que compravam os servos para poder cuidar do seu reino ali. Então, quanto mais as pessoas tinham domínio e não sabiam, por exemplo, cuidar daquelas pessoas, administrar, era para a própria destruição deles. Porque ter domínio traz responsabilidades. Cuidar de pessoas traz responsabilidades. E é importante pra gente que quando a gente tem uma responsabilidade, que nem eu estou tendo a responsabilidade de trazer este estudo, ainda que de forma simplista, eu não sou o grande teólogo aqui, não sou especialista nas escrituras, tenho um pouco de conhecimento e compartilho com vocês, isso é uma responsabilidade. Mas algo importante aqui, eu tenho responsabilidade, mas não tenho domínio sobre ninguém. Eu não tenho domínio sobre ninguém. Então, quando você tenta, por exemplo, além de ter a responsabilidade de querer dominar as pessoas, isso acontece muito com quem quer ter o controle sobre a vida das pessoas. Isso acontece muito com certas religiões que quer ter, além da responsabilidade, quer dominar a pessoa e não deixa ela livre. Mas espera aí, se você quer dominar uma pessoa e não deixa ela livre, logo você está tirando a liberdade que Cristo deu para ela. Porque para a liberdade, Paulo fala, porque para a liberdade que nós somos livres. Então nos prendamos jamais a um jugo de escravidão novamente. Então a partir do momento que você passa a ser dominado por alguém, você passa a ser escravo daquela pessoa. Então você não está sendo livre em Cristo Jesus. Você não está sendo livre. Por isso que Salomão fala que há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro para a desgraça sua. Porque vai querer dominar as pessoas e vai ser para sua própria destruição. Porque nós somos livres em Cristo Jesus para vencer todos os males, como Jesus venceu, e estar sempre na presença dele, agradecendo e sendo sempre honrado por tudo que ele fez em nossas vidas. E no verso 10 fala: assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Aqui há uma distinção que o escritor fala no verso 10, no capítulo 8, que ele viu ímpios sendo sepultados. E muitas pessoas iam no seu sepultamento. E viu também justos sendo sepultados. Mas eles foram esquecidos. Porque a justiça para o homem, para o ser humano, não traz resultados, não tem valores para as pessoas. As pessoas não têm valor na justiça. As pessoas não têm valor naquilo que é bom. Porque as pessoas querem aquilo que é prazeroso. Aquilo que traz o quê? Maldade. Você pode observar em diversos cenários em que pessoas que fazem o mal, vivem do mal, e de repente aparece um monte de gente para defendê-lo. A pessoa fez maldades, fez isso, fez aquilo, e no dia do sepultamento, ele era uma boa pessoa. A gente vê isso. Ele não fez mal para ninguém, mas a pessoa vivia na maldade. Então tinha pessoas ali que iriam o quê? Defendê-lo. Pode falar, irmão Geraldo. Tinha um rapaz aí que a gente chamava de alemão. E ele de vez em quando trabalhava na roça lá do Polônia, não sei se vocês moravam aqui. E só que é o seguinte, ele roubava um aqui, roubava outro ali, dominava um aqui, dominava outro ali. E aí, ele foi morto onde é a escola aqui do Gerson Lúcio. E ali era, essa municipal era um monte de pinheiro assim, era estreitinho, era um barranco, né? E ali era tudo mato. Aí ele foi encontrado morto ali. Aí depois passou não lembro se na televisão, no rádio, falando que tinha assassinado, que era um trabalhador, que não sei o quê, revoltado assim. De fato, ele talvez
desce um campinho lá para o colônia, lá na roça, lá, para ganhar um dinheirinho, para tocar alguma coisa. Né? Mas ele, naquele tempo, eu comecei a ir, se pudesse roubar, ele roubava, e metia os canos dentro, e morando aqui, Para você ver como a pessoa, o inimigo, ele é astuto, né? Ele faz o quê? Ele engana tantas pessoas que ele faz com que aquela maldade seja considerada um bem. Eu tive uma palestra uma vez com o pastor Simeão e ele falou: não existe o mal naquilo que é bom, ou não existe o bem naquilo que é mal. Se a pessoa, por exemplo, você pode observar num filme, existe o mocinho e aquele que é o quê? O vilão. Mas espera aí, o vilão faz mal. O mocinho faz o bem fazendo mal pro vilão? Não faz sentido. Não existe o bem naquilo que é mal, porque o mocinho também está fazendo mal para aquele que é vilão. Você vê isso em diversos cenários e a gente apoia isso nos filmes. A gente assiste isso nos filmes e apoia. Fala, não vejo a hora aquele vilão pegar aqueles homens ruins e matar todo mundo. Olha só. Mas espera aí. Mas ele está fazendo mal. Por mais que ele seja vilão, ele está fazendo. Por mais que ele seja mocinho, ele está fazendo mal. E o pastor sempre frisava isso, não existe o bem naquilo que é mal. Então o ser humano, quando faz o mal, ele quer que as pessoas olhem para ele e falem que ele está fazendo boas ações, boas coisas, mas na verdade não é. Mas o justo, quando faz a sua justiça, o justo de verdade, ele não conta, ele não faz aqueles alardes. Ele não sai anunciando no rádio o que ele faz. O mal faz. Aquele que é mal, quando faz uma obra de caridade, uma obra boa, ele sai anunciando para todo mundo. Agora o justo não faz isso. O que o justo aprende? Quando eu vou dar a minha oferta, a minha mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Quando eu for jejuar, eu não preciso desfazer o meu semblante para que as pessoas saibam que eu estou jejuando. E a gente aprende isso. Quando eu for orar, eu não vou orar no meio das praças para que as pessoas vejam que eu estou orando. Mas eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta e vou orar em secreto, porque Deus que vem em secreto recompensa publicamente. Então essa é a diferença do justo para o ímpio. O ímpio faz alarde, anuncia para todo mundo. O que o justo faz? É no silêncio. Mas existe um detalhe, o ímpio pode ser lembrado aqui na terra, o justo vai ser lembrado aonde? No céu. Porque a justiça de Deus, tem muita gente que fala, a justiça de Deus não falha, e nunca vai falhar. Deus é justo sempre e sempre será justo em tudo que Ele fizer. E aqui a gente vai poder complementar aquilo que a gente falou. Do verso 11 ao 13 do capítulo 8. E tem por título, mal reina, mas não prevalece. Do verso 11 ao 13. O verso 11, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente dispostos a praticar o mal. Ainda que o pecador faça 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temerem diante dele. Mas os ímpios não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como sombra, visto que não teme diante de Deus. O ímpio, ele pode conquistar muitas coisas aqui na terra. Ele pode fazer 100 vezes as suas maldades. Ele pode fazer por diversas vezes. E muita gente pode achar, poxa, mas o ímpio está fazendo tanta maldade, onde está Deus nessa justiça? Porque existe a liberdade que Deus deu para a gente como seres humanos. Nós somos livres. E as nossas escolhas é o quê? Ou o bem, ou aquilo que é mal. Ou a bonança, ou a destruição. Ou a construir, ou destruir. Então nós escolhemos isso. Mas a Escritura acrescenta aqui, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Em Provérbios no capítulo 10 e verso 27, o temor ao Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão reduzidos, abreviados. Por quê? O mal reina, mas não prevalece. O mal pode reinar, mas não vai durar eternamente. Mas o bem que nós fazemos vai durar eternamente até na glória com Jesus. E a gente até preocupa, poxa vida, mas como
o justo, o ímpio comete tanta maldade, não se executa logo juízo sobre ele? Porque os filhos dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal, e nada acontece a eles. Nada acontece aqui. Pode acontecer, Deus pode fazer justiça aqui, mas diante de Deus, nada passará. Diante de Deus, toda maldade vai ser julgada. Diante de Deus, toda bondade vai ser julgada. Diante de Deus, tudo que nós fazemos, nós teremos que apresentar diante de Deus as nossas obras. Então a maldade pode reinar aqui na terra, mas não vai prevalecer no céu, porque lá não entra maldade nenhuma. Lá só entra bem, lá só entra bem-aventurança, lá só entra poder de Deus. Lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, lá vai ser só alegria, e nenhuma maldade vai entrar lá. Porque aqueles que temem a Deus aumentam os seus dias. Temem ao Senhor, aumentam os seus dias. Mas os anos dos ímpios não. Eles são reduzidos. E a gente entende que todo aquele que faz o mal, ele está suscetível literalmente a acontecer o mal mais rápido para ele. Aquele que faz o bem, ele vai receber o quê? Aquilo que ele plantou. Aquele que faz o mal vai receber o quê? Aquilo que ele plantou. É a questão do plantio e da colheita. Você planta, você colhe. Planta coisas boas, colhe coisas boas. Planta coisas ruins, vai colher o quê? Coisas ruins também. E não tem como fugir. É a lei da semeadura. Não tem para onde fugir. Mas aquele que teme ao Senhor é muito mais valioso para nós, porque o temor ao Senhor, além de aumentar os nossos dias, é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento e conduz as nossas vidas mais perto do Pai e faz com que o nosso espírito não seja separado, mas aproximado de Deus. Quando nós nascermos de novo, aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? Nicodemos, eu sempre esqueço os nomes. É necessário o quê? Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ou seja, reconectar a nossa vida com Deus, purificar o nosso ser e reconectar a nossa vida com Deus, para que a nossa vida seja mais bem sucedida do que nós já somos. Porque quanto mais próximo de Deus, nós compreenderemos que tudo que passa na nossa vida aqui na terra vai se findar, mas lá no céu nós teremos o nosso galardão em Cristo Jesus. Aqui a gente vai continuar aquele assunto que eu iniciei, né? Falando sobre a sucessão humana. Ainda há outra vaidade, verso 14 do capítulo 8. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. O que apresenta esse verso? Verso 14. Fala sobre a inversão de valores. O cenário em que vemos justos recebendo o galardão de ímpio e ímpio recebendo o galardão de justo é uma inversão de valores. E isso pertence literalmente às coisas ruins, ao mal, à impiedade. Porque há muitas pessoas que fazem maldade e recebem galardão de justo. Há pessoas que cometem atrocidades, corrupção, a gente vê no cenário político. Pessoas que fazem maldades, deixam pessoas morrerem em fila de hospitais, deixam pessoas morrerem em filas, terem descontos abusivos, em INSS, de pessoas idosas que dependem daquilo para sobreviver. Não é nem para viver, é para sobreviver. Então essas pessoas recebem o quê? O galardão de justo. Ele está fazendo. Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas enquanto tem outras pessoas que estão fazendo coisas boas e recebem o quê? O galardão de um ímpio. Muitas pessoas vão querer ajudar os outros e acabam sendo injustiçados e recebem o galardão de um ímpio. Muitas pessoas não fazem coisas ruins, sempre fazem coisas boas e são levados para a prisão injustamente e recebendo o galardão de ímpio. E há uma certa inversão de valores nessa questão. Então isso que fala sobre a sucessão entre o ímpio e o justo, sucessão de condições. Porque o certo para nós é o quê? O justo receber o quê? A justiça. Ser aplaudido, ser ovacionado. Ovacionado não é? É isso, ovacionado, né? Ser ovacionado. Isso é o que o justo precisa.
ser ovacionado. Mas quem é que está sendo ovacionado? O ímpio. Porque ele faz 10 atrocidades, mas ele faz uma coisa boa, todo mundo elogia. E o justo sempre está ali, ó, quebrando a cabeça. Porque o interessante é que a nossa mente, quando ela se conecta muito com a mesma coisa, a gente começa a não valorizar e não observar os detalhes daquilo. Que nem você pode observar, eu sempre faço coisas boas por irmão Zé. Sempre ajudo o irmão Zé nisso, ajudo o irmão Zé naquilo. Toda vez a mesma coisa. O que o cérebro dele vai entender? Ele só vai perceber que aquilo era bom, como foi no começo, o dia que eu não fizer mais. Porque o cérebro é muito acostumado, ele vai criar uma rotina. E a gente não tem que deixar que o nosso cérebro crie essa rotina. A gente tem que todo dia olhar para as pessoas e entender: o que ela faz hoje, eu agradeço ela. O que ela fizer amanhã, eu vou agradecer também da mesma forma. E o nosso cérebro é tão confuso em alguns aspectos, que a gente olha a pessoa fazendo tanta maldade, mas o dia que ela fizer uma coisa boa, o nosso cérebro se impacta. Porque, poxa vida, olha quão bondosa essa pessoa com a gente, quão maravilhosa essa pessoa faz. É uma coisa muito, muito confusa ao mesmo tempo, sabe? É muito confusa. Então que a nossa vida não seja assim com inversão de valores, mas dê sempre valor àquilo, dê galardão de justo a quem é justo, e dê galardão de pessoas ímpias a quem é ímpio, segundo as suas impiedades. E aqui a gente vai para o verso 15, antes da gente encerrar aqui, a gente vai para o verso 15, depois 16 e 17. A alegria em viver. O escritor aqui relata no verso 15, no capítulo 8: então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aqui nós estamos falando sobre a vida humana. Quando fala debaixo do sol, é o quê? Abaixo dos céus, aqui na terra. É aqui na terra, a nossa vida aqui na terra. Então a gente começa a observar esses detalhes sobre a nossa vida debaixo dos céus aqui na terra. É que a gente se desgasta tanto com algumas coisas, com alguns aspectos da nossa vida, e a gente esquece de viver, de ser feliz, de se alegrar. Porque hoje eu tive a oportunidade de, lá em casa, né, fazia um tempo que a gente não comprava carne. É porque a gente, às vezes, na correria, né, não ia no açougue, não fazia. Esse dia a gente comprou uma carne e fez uma carne. Mas a comida hoje estava tão diferente. Olha só como é interessante, uma coisa simples. A gente comprou uma carninha lá, colocou na airfryer, deu uma assadinha nela, colocou no prato. Pareciam a melhor comida. Porque a gente esquece de se alegrar com as coisas simples, com as coisas básicas. Fizemos uma saladinha lá de tomate com couve. Olha só que coisa incrível. Uma coisa simples. E é isso que Salomão alerta pra gente. Exaltei eu a alegria. Por quê? Porque a alegria está nas simples coisas. Porquanto o homem nenhuma coisa tem melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Mas não é qualquer alegria, não é qualquer bebida, não é qualquer comida. É comer com saúde, beber coisas saudáveis e se alegrar pela vida que você tem e por tudo que Deus tem proporcionado. Isso é que a gente precisa. Porque todo o nosso trabalho aqui na Terra, o que vai comprar pra gente? A gente sabe que a gente vai ter que acordar, tomar café, almoçar, jantar e dormir. E descansar de novo. E trabalhar. Então a gente tem que o quê? Esquecer que é simplesmente uma rotina e começar o quê? Se alegrar mais. Se alegrar mais, ser feliz mais, agradecer mais, orar a Deus mais por essas oportunidades, que possam ter outras oportunidades. Teve um irmão que veio aqui na quinta-feira, pregou, que fazia obras missionárias lá na África, né? Na África. E ele falou sobre as condições daquelas crianças. Ele falou, tem comida aqui, vai cada um para sua casa, atrás da sua bandeja. Eles iam correndo, o irmão falou aqui, eles iam correndo para pegar a bandejinha deles para poder comer. E a gente tem na nossa despensa, a gente tem na nossa mesa, a gente abre o congelador, tem uma mistura para poder fazer. A gente abre a nossa despensa, tem um arrozinho, tem um feijão. A gente abre a nossa geladeira, tem Danone para as crianças.
E a gente começa a observar que a gente acaba sendo ingrato em alguns aspectos da nossa vida. E nós precisamos ser gratos em tudo. É o que fala em 1 Tessalonicenses, se não me engano, Tessalonicenses. Em tudo dai graças. O irmão até comentou sobre isso. Porque a gratidão é muito importante para nós. Nós precisamos o quê? Agradecer a Deus por tudo e se alegrar. Porque isso vai ser o quê? A nossa parte. A nossa parte em Cristo Jesus. E para a gente finalizar, o trabalho do homem é a obra de Deus. No verso 16, aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria, outra vez Salomão tentando conhecer a sabedoria, que a gente aprendeu acho que no estudo passado, né? Que ele tentou encontrar a sabedoria, mas ele percebeu que a sabedoria estava longe dele ainda. E ele fala, aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria, a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia e nem de noite o homem vê o sono nos seus olhos. Aqui nós temos um problema a ser solucionado. Primeira coisa, a busca que nós temos para ter riqueza, para ter bens, para se aprofundar em trabalhar. Tem gente que fala, eu preciso trabalhar em 2 empregos, mas está doente, está sofrendo com problemas psicológicos, ansiedade, mas eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter dinheiro. As pessoas estão vivendo em função do trabalho, não trabalho para dar condições para viver. Nós temos que saber essa diferença, porque tem gente que trabalha, e Salomão coloca aqui, ó, pois nem de dia e nem de noite vê o homem sono aos seus olhos. Que tem gente que trabalha tanto, não quer nem descansar. Eu fiquei um tempo da minha vida, lá em casa minha esposa é testemunha disso, que eu trabalhava, saía de manhã, ia para o trabalho, voltava, ia para a faculdade, quando chegava de noite, ia trabalhar de novo, e parecia uma máquina. Parecia uma máquina de trabalhar, porque tinha que fazer umas artes lá para fazer as canecas, coisa personalizada que a gente fazia, parecia uma máquina de trabalhar. Que chegou uma hora o quê? Que eu estava buscando tanta profundidade de ter alguma coisa e estava perdendo aquilo que era mais importante, que era a minha própria saúde. Eu estava buscando tanto, não tinha descanso, não pregava os meus olhos para poder descansar. Hoje é uma coisa que eu não abro mão. Primeiramente é da presença de Deus e segunda do meu sono. O meu sono eu não abro mão. Tem dias que a gente vai dormir 10 horas, 10 e meia. Quando é 5, 5 e meia da manhã eu já desperto sozinho. Porque é o sinal que o corpo já descansou. Porque a gente ó, sem se alimentar, você vê a importância, a gente sem se alimentar, sem dormir direito, o que é a gente? É um ser humano vegetativo. Porque a gente vai ficar estressado, vai ficar nervoso, qualquer coisa, vai se estressar, vai arrumar confusão com alguém, porque o nosso cérebro precisa ser nutrido, precisa ser mantido, o nosso sono também, porque quando a gente dorme, a gente reconecta a nossa realidade, o nosso cérebro começa a organizar no sono, porque a gente para o quê? De ver tantas coisas e raciocinar muito rápido, é o momento que a gente descansa e o nosso cérebro vai o quê? Organizando as coisas para a gente acordar descansado. Então não tinha isso. Então as pessoas buscam tanto coisas profundas, ter riquezas, ter dinheiro. É importante você ter dinheiro, com certeza. Porque você não vai chegar lá no mercado e falar, pela minha fé eu quero fazer uma compra. Pode acontecer? Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas você não vai poder chegar e falar, eu vou pagar aqui um cartãozinho escrito aqui, ó, pela fé em Cristo Jesus, eu pago essa compra. Eu sou dono do mercado, eu já falo pro sujeito assim, ó, pela tua fé, quando tu vai trabalhar, tu vai ganhar dinheiro, vem aqui e compra. Sim, porque, observa, ó, é interessante, é diferente a gente não ter condições físicas para poder trabalhar, porque aí Deus, pela nossa fé, permite que aconteça coisas incríveis na nossa vida. Meu pai uma vez abrigou pessoas índios que vieram de outros países e de tribos indígenas, daqui do Brasil, na verdade, né? Tribos indígenas do Brasil. Na verdade, são brasileiros que considerados como os índios. E ele hospedou esse monte de gente lá em casa. Hospedou gente lá em casa. E não tinha comida para todo mundo. O que pela fé ele fazia? Ir orar a Deus. E daqui a pouco chegava mantimento, daqui a pouco chegava mistura. Vai alimentar todo mundo. Meu pai fazia... Ele pegava o carro dele, um Passatinho antigo. Aquele Passatinho era sucesso. Não, mas aquele carro é bom, viu?
Ele pegava, o que ele fazia? Ele ia levar um irmão aqui, ia levar outro ali, e quando ele teve a oportunidade de pegar esses índios que estavam na igreja, ele começou a levar tudo para casa. Falei, meu pai não bate meio da cabeça, não. Levou todo mundo para casa. Aí chegou todo mundo lá, e teve uma experiência muito interessante, que eu conto isso com muita alegria, porque a fé pode mudar cenários quando a gente não é preguiçoso para isso. Mas quando Deus está vendo que a gente é preguiçoso e quer só viver da fé, aí não dá. Porque a gente precisa o quê? Trabalhar. O que que Provérbios fala? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Porque a gente precisa trabalhar. Independente do trabalho que a gente faça. Pode ser intelectual, pode ser manual, pode ser qualquer outra forma. É um trabalho. Paulo foi mais duro, né? Sim. Paulo foi mais duro. Pode falar. Trabalhar que não come. Sim. E quem não trabalhe, não coma. Porque a gente precisa o quê? Mas esse cenário que meu pai viveu, de repente ele foi, pegou o carro dele e foi abastecer. Ele não tinha dinheiro para abastecer o carro. Eu conto isso, é muito interessante para mim, eu conto isso com alegria, porque ele viu a mão de Deus, a obra de Deus sendo feita na vida dele. Porque ele não pediu dinheiro para ninguém. Naquela época o combustível era bem baratinho, né? Ele tava acho que com R$2 naquela época. Naquela época assim, colocava R$2, dava para andar bastante. Mas só que ele só tinha aqueles R$2. Aí ele falou pro rapaz, coloca esse valor aqui para mim no tanque. Aí de repente o rapaz colocou a bomba lá, apertou a bomba e começou a encher, travou a bomba. O rapaz estranhou, apertou de novo, a bomba travou. Quando a bomba trava é o quê? Que o combustível já chegou na ponta da bomba. Chegou na ponta. Ele tirou e falou, senhor, não dá para colocar mais não, porque o seu tanque tá cheio. Olha só para você ter ideia. Não dá para colocar mais porque o seu tanque está cheio. Eu não sei o que aconteceu, mas o milagre foi feito. Eu não sei como foi, mas o milagre foi feito. E não é mentira, porque eu vivi isso. Meu pai viveu isso. Eu estava no carro com ele. E ele contava pra gente isso. Ele contava com tanta alegria, porque Deus ainda faz milagre para aqueles que esperam nele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É isso que acontece com aqueles que esperam. Então, para a gente só concluir aqui, no verso último e 17, então vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar. Então, vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Aqui nós estamos tratando o quê? Da grandiosidade da obra de Deus. Deus é tão grandioso, é tão maravilhoso, porque a obra dele é tão perfeita que a gente não consegue alcançar tudo que ele faz. A gente alcança poucas coisas que ele faz. E essas poucas coisas que nós alcançamos é gratificante para nós. Então há muitas coisas que Deus faz que é grandiosa, e a gente ainda que tente encontrar, tente ver, tente alcançar, a gente não vai conseguir. Porque a gente só alcança aquilo que Deus permite que nós possamos alcançar. E como o milagre que contei. Meu pai viveu um milagre porque Deus permitiu que aquele tanque, de alguma forma, fosse cheio. Eu não sei como, mas é porque Deus permitiu. A obra de Deus é perfeita, inclusive debaixo do sol, que fala que pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Porque a obra de Deus, para ser feita nas nossas vidas, tem que ser o quê? Na terra. Tem que ser debaixo do sol. Porque quando nós formos para a glória, lá a obra já vai ser completa nas nossas vidas. A obra tem que ser feita aqui. Então nós precisamos entender, nem tudo irá acontecer na nossa vida no momento que a gente quer, mas a obra de Deus é grande e maravilhosa, e há grandiosidades para ser feita nas nossas vidas, em nome de Jesus. E aqui a frase para a gente finalizar: viva com propósito e se alegre no seu trabalho, que é o quê? A sua porção que Deus deu. Que Deus em Cristo nos abençoe.